Transtornos psiquiátricos e obsessivos, pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda, psicografado por Divaldo Pereira Franco. 3. Encontro com o mentor. Encontrava-me pessoalmente fascinado com os conceitos emitidos pelo nobre psiquiatra que tivera coragem e valor moral para os enfrentamentos numa época de ignorância cultural e espiritual, de ideias negativas, preconcebidas e injustificáveis, conseguindo impor-se pela capacidade intelectual e desassombro espiritual. Em face disso, conseguiu oferecer valiosas contribuições científicas que ainda são dignas de aceitação, algumas delas ainda hoje aplicadas como terapêuticas valiosas. Agradeci interiormente a Deus pela oportunidade de poder estar ao seu lado, nas atividades que estavam programando para os dias por vindouros. Despedindo-nos, rumamos para os nossos aposentos, a fim de repousarmos por algumas horas, quando seríamos esclarecidos sobre os compromissos por firmar. Na manhã seguinte, o amigo Bruno Antonelli informou ao respeitável Dr. Inácio Ferreira que deveríamos ser recebidos pelo mentor espiritual da clínica psiquiátrica em determinado horário naquela manhã, quando se dispunha a ouvir-nos e a entretecer considerações em torno da programação dos trabalhos que seriam desenvolvidos. Posteriormente, reunimos-nos todos sob a agradável pérgola, adornada com trepadeiras abertas em perfumadas flores que embalsamavam o ar, comentando as excelentes oportunidades de autoiluminação e de trabalho espiritual que a divindade nos concede em todos os momentos, onde quer que nos encontremos. Dr. Inácio, lógico e sereno, informou-nos com leve sorriso nos lábios. Quando me encontrava na terra, além dos compromissos no sanatório, não me pude furtar ao dever de dedicar-me ao labor de educação das gerações novas, participando com interesse profundo pela criação de um lar para meninas sem pais ou órfãs sociais, em decorrência do abandono e da miséria econômica. Logo que foram traçados os primeiros projetos, não faltaram a cooperação e a participação de pessoas generosas, interessadas em construir o bem, em auto-renovar-se pela prática da caridade, terçando armas conosco até o momento da materialização da obra, que permanece, embora as dificuldades da época que se vive na Terra, perseverando nos objetivos iniciais. Por ali passaram espíritos nobres que se elevaram pela dedicação, entregando-se com total abnegação ao trabalho educacional, abrangendo as áreas morais e espirituais, essenciais a qualquer programa iluminativo de consciências, o que para todos nós constitui verdadeira bênção. A educação permanente, como a mais eficiente ferramenta para a construção da dignidade espiritual do ser, lamentavelmente ainda não recebeu o respeito de que se faz credora, nem os investimentos necessários à realização do seu ministério, o que será revertido quando os homens e as mulheres melhor compreenderem a sua missão libertadora. O mais importante neste capítulo é a formação dos educadores, imprescindível em qualidade para que se atinjam os objetivos a que se destina, principalmente aquela que diz respeito à moral, não somente a que se adquire através dos livros, conforme esclarece o emérito codificador Allan Kardec. A educação é filha dileta do amor elevado, que se encarrega de inspirar as pessoas desinformadas a respeito dos métodos pedagógicos e psicológicos mais próprios para o desempenho de tarefas enobrecedoras que desejem desempenhar.
Vemos pais simples e modestos, no entanto, ricos de afetividade bem direcionada, operarem intuitivamente com nobreza a metodologia educacional, logrando o êxito que outros, mais afortunados e menos afetuosos, não conseguem. Logo, se depreende que se trata de espíritos lúcidos e dignos, em reencarnações humildes, sem que hajam perdido o patrimônio superior de que se encontram investidos. A educação, portanto, é tarefa pertinente a seres enobrecidos pelo amor e interessados na edificação dos sentimentos das demais criaturas humanas. Nesse sentido, convém recordar-nos que o Espiritismo é essencialmente uma doutrina educativa e não foi por outra razão que a divindade encaminhou o espírito Denizar Rivail à convivência com o missionário Henrique Pestalozzi, o emérito educador, a fim de tornar-se também mestre, seguindo a trilha sublime do excelso pedagogo, que é Jesus. Ele fez uma pausa oportuna, dando-nos ensejo de melhor acompanhar-lhe o raciocínio, o que me sensibilizou imensamente, logo dando prosseguimento. Em se considerando a situação na qual se encontra o nosso amado planeta, na sua condição de mundo de provas e de expiações, os lares coletivos para a educação infantil, especialmente para crianças socialmente órfãos ou realmente sem pais físicos que a morte arrebatou, constituem uma necessidade. No entanto, no futuro, quando se viva o período de regeneração, essas instituições estarão totalmente superadas, porque o amor não permitirá que haja abandono de qualquer espécie, e todos aqueles que experimentarem as vicissitudes da orfandade, de uma ou de outra natureza, serão recebidos por famílias afetuosas que lhes minimizarão os sofrimentos, educando-os com bondade e dedicação. Em face dessa necessidade que permanece, nem sempre os resultados têm sido positivos, principalmente por falta de educadores preparados e amorosos que se dediquem ao ministério por vocação e não somente pela remuneração de que, compreensivelmente, necessitam. Infelizmente, muitos desses lares transformaram-se em depósitos de vidas na infância, fanadas desde muito cedo, em promiscuidade, descuidadas, padecendo reações de pessoas atormentadas e perversas que não as amam e ali se encontram apenas por necessidade. Há numerosas exceções que, no entanto, são insuficientes para o atendimento correto ao número colossal de candidatos em penúria e padecimento. Argumentam algumas pessoas indiferentes ao amor que transitam na seara espírita que o sofrimento dessas crianças decorre da conduta que tiveram noutras existências, aqui se encontrando para indispensável recuperação. Não padecem dúvidas quanto ao conceito emitido, mas não se justifica que sejam tratadas com indiferença, com perversidade, com abandono. A divindade cumpre eleger os meios melhores para a dignificação dos espíritos, e não a nós, permitindo-nos justificações inválidas para nos tornarmos os braços da lei em cobrança do que desconhecemos. Como consequência, o número dos educandos infelizes que buscam fugir desses lares é muito grande, por se sentirem desprezados, somando-se este conflito aos instintos e impulsos que lhes permanecem, não havendo logrado superá-los por falta de orientação adequada. Simultaneamente, há muitos que, embora hajam recebido todo o carinho e orientação, por problemas psíquicos, fazem-se rebeldes, difamadores, ingratos. Apesar desses inconvenientes e outros mais, ainda executam uma tarefa respeitável que merece ajuda e apoio antes que censura, reproche.
se não forem capazes de recuperar dignamente os espíritos que aí se encontram, retardam-lhes a chegada de muitos sofrimentos ou os impedem de mais complicar-se, tendo-se em consideração os investimentos de amor e de caridade de muitos dos seus responsáveis e dedicados trabalhadores. Na interrupção natural que se permitiu, pude considerar mentalmente a validade dos seus conceitos. Novas técnicas psicopedagógicas vêm sendo propostas por eminentes educadores, convocando à responsabilidade, ao desenvolvimento dos valores ético-morais e não apenas à transmissão de ensinamentos, somente instruindo-se e, quando aplicadas corretamente, resolvendo muitos dos desafios existenciais que prosseguem ameaçadores. Aprendi a compreender, deu continuidade ao raciocínio. Nesse formoso labor, quão grave é a responsabilidade educacional, tendo em vista as ocorrências que tiveram lugar ao longo do trabalho no lar. Da mesma forma, no sanatório, não me eram poucos os convites à reflexão e à perseverança, trabalhando-me interiormente, a fim de superar as más inclinações, objetivo essencial da reencarnação. Assim, nada deploro, sempre reconhecido ao Senhor da vida pelas concessões com que me enriqueceu a jornada terrestre, desenhando-me os programas de autoiluminação para o futuro. Ao concluir de forma simpática e espírita, facultou que o nosso convidado Dr. Juliano também apresentasse algumas considerações. Reconhecendo-me de origem modesta, carregando o peso da discriminação racial nos dias em que me encontrava no seio da Mãe Terra, a princípio, na juventude, acreditei que seria impossível uma existência saudável ante os obstáculos que deparava a cada momento. Inspirado, certamente, hoje compreendo, pelo benfeitor espiritual que se encarregara de conduzir-me ao tentame evolutivo, dei-me conta que somente através do estudo, do comportamento digno, desmentiria o velho refrão: negro somente avança quando cai ou foge da polícia. Compreendi que, sem oportunidade de encontrar o seu lugar ao sol, o afrodescendente descambava para a servidão inferior, o alcoolismo, a corrupção, porque as portas do progresso estavam-lhe fechadas. Infelizmente, ainda permanecem alguns bolsões de intolerância entre as criaturas terrestres, mantendo a discriminação racial. Empreendi, no entanto, a tarefa de demonstrar o erro que permanecia, e o estudo, para mim, era o caminho inicial. Dedicando-me à atividade que me exigia muito esforço e luta silenciosa, às vezes com lágrimas, embora as bênçãos do meu protetor, o barão de Itapuã, para quem minha genitora negra trabalhava, foi-me possível apresentar, por ocasião da conclusão do curso médio, aos 18 anos de idade, uma tese sobre a etiologia da sífilis maligna precoce, com referências e citações em 6 idiomas, inclusive em latim, conseguindo chamar a atenção de grandes estudiosos no estrangeiro, onde a obra foi publicada. Logo mais, com esforço inaudito, foi-me possível passar a ensinar na faculdade, onde fora aluno, aos 23 anos de idade, na condição de mais jovem professor da universidade, reconhecidamente racista e preconceituosa naqueles dias. Este foi apenas o início. Combates acerbos foram travados para demonstrar que todos os seres humanos são iguais geneticamente e que a decantada inferioridade não é privilégio de uma raça, assim como não o é a considerada superioridade, decorrentes, esses fenômenos,
somente de condições socioeconômicas, de fatores genéticos defluentes das enfermidades que os maltratam e que afligem mais os desprotegidos do que os mimoseados pela opulência, na qual também proliferam anomalias incontáveis. Hoje, constato que as matrizes reais do processo encontram-se no espírito e não no corpo. O ser espiritual é o responsável pelas aquisições positivas e negativas resultantes das experiências do processo evolutivo, no qual todos nos encontramos situados. Ademais, constatei, na grande pátria do espírito, onde agora me encontro, que fora eu próprio quem solicitara a oportunidade de renascimento na etnia negra, que desdenhara em ocasião pretérita, acumpliciando-me com outros desvairados, assim recuperando-me da própria insânia. Felizmente pude desincumbir-me a contento em relação ao compromisso espiritual de autoedificação. Quando todos compreendermos o significado do amor e a responsabilidade em relação à vida pessoal, familiar, social, dar-nos-emos todos as mãos, ajudando-nos reciprocamente e avançando no rumo da real felicidade que nos aguarda. Por enquanto, façamos o melhor ao nosso alcance, sempre reconhecendo que seria possível realizar um pouco mais, caso nos houvéssemos empenhado pelo conseguir. Nesse momento, recebemos os amigos Matilde, Bruno Antonelli e Jacques, que vinham reunir-se conosco a fim de seguirmos em direção da comunidade onde se encontra o venerável mentor da clínica psiquiátrica, à qual deveríamos integrar-nos em breve tempo. O gentil amigo Bruno explicou-nos que o responsável espiritual pelo nosocômio fora, quando na Terra, espírita de elevado quilate, que, sendo convidado à seara de luz, no fim do século XIX, não trepidara em arrotear o solo do coração ao lado dos grandes apóstolos Bittencourt Sampaio, Dr. Bezerra de Menezes e outros. Trabalhou com denodo para a implantação do espiritismo nas formosas terras brasileiras, lutando com afã e amor pela unificação dos espiritistas já naqueles dias passados. Quando nos encontrávamos delineando os planos de edificação do hospital em memorável reunião de tipologia, esclareceu-nos o caro Bruno. Fomos informados do interesse da nobre entidade que muito ajudara com os recursos espíritas, os portadores de alienação mental e obsessiva que o buscavam, aplicando passes e socorrendo-os com carinho e bondade, dando continuidade ao mistério no plano espiritual. Não demoramos em rogar-lhe o patrocínio espiritual para a obra, intercedendo junto ao Divino Médico para que pudéssemos servir sem titubeios, sem reclamações, com devotamento. Amparados pela sua intercessão generosa, fomos abençoados por companheiros de grande valor que se integraram ao trabalho, oferecendo o melhor de suas possibilidades até a exaustão de alguns, em razão da sua convicção espírita e da necessidade de redenção moral. O hospital cresceu e desenvolveu atividades terapêuticas valiosas, inclusive iniciando o atendimento espiritual em dias muito difíceis, quando a maioria dos psiquiatras que se lhe insulavam legalmente recusavam-se a aceitar esse tipo de interferência terapêutica sem validade acadêmica. Não nos deixamos, porém, desanimar e investimos com valor moral na contribuição espírita para os enfermos, instalando pequeno grupo de atendimento com passes e diálogos fundamentados
nos conceitos doutrinários do Espiritismo, mediante a aceitação dos familiares e do enfermo, que assinalavam um termo de concordância. É claro que os resultados foram positivos e de quase imediata constatação. As resistências iniciais foram diminuindo e hoje a contribuição espírita é reconhecida ali como de valor inestimável. No momento, desejamos ampliar o programa espiritual, razão pela qual convidamos o querido benfeitor Dr. Inácio Ferreira para que superintenda por algum tempo o trabalho que desejamos instalar. E o fazemos porque sabemos estar vinculada a nossa clínica ao Sanatório Esperança, onde ele realiza o elevado ministério psiquiátrico sob o amparo do venerável espírito Eurípides Barçanufo. Chegamos ao formoso local de atendimento em que se encontrava o nobre espírito, que muito nos comoveu. A serenidade que exteriorizava na face, a discreta radiação de luminosidade e de amor, bem traduziam a alta estirpe de evolução do benfeitor. Dei-me conta de conhecê-lo desde quando nas atividades espiritistas em que me empenhara quando no corpo físico. Tinha-o, desde então, na condição de venerando amigo, porque houvera lido alguns dos seus livros, acompanhado os efeitos do seu trabalho unificador, sentindo a sua grandeza espiritual nas lutas travadas contra os espíritos das trevas, as perseguições da ignorância e do preconceito, nele encontrando forte resistência que lhe permitiu superar e vencer todos os embates, deixando pegadas luminosas para que fossem seguidas pelos que vieram depois. Com serenidade natural e sensibilizadora, recebeu-nos à porta de entrada da sala de entrevistas, conduzindo-nos a uma ampla mesa e oferecendo-nos lugares para que nos acomodássemos. Por sua vez, atendido por jovens desencarnados de significativa evolução espiritual que o assessoravam sem jactância, de maneira discreta e carinhosa. Sejam bem-vindos em nome de Jesus Cristo, saudou-nos com edificação. Estou informado que desejam ampliar as atividades espirituais em nossa clínica psiquiátrica, o que muito nos conforta e sensibiliza. Jesus, o Divino Trabalhador, continua alargando a sua seara de amor e luz, necessitando de obreiros dedicados ao serviço. Há muito sofrimento em toda parte, especialmente no mundo terrestre, e tudo quanto façamos constitui valiosa contribuição de amor para atenuar as dificuldades e as dores dos nossos irmãos. Estejam, portanto, muito à vontade. Jacques Werner, representando os Antonelli, que lhe solicitaram ser o porta-voz das suas aspirações, expôs com clareza. Nobre benfeitor, graças à misericórdia dos céus, como é do vosso conhecimento, tem-nos sido possível conduzir a clínica dentro dos padrões éticos e científicos propostos pela ciência psiquiátrica atual. São numerosos os seus dedicados trabalhadores, voluntários e remunerados, conforme as possibilidades de cada um, e os resultados terapêuticos têm sido valiosos. Muitos daqueles que iniciaram o trabalho no corpo físico hoje permanecem cooperando em espírito ao nosso lado, como nos dias já idos, com devotamento comovedor. Renovam-se os quadros dos servidores e o ideal permanece dentro das condições de cada época e das circunstâncias que lhes são pertinentes. Como o benfeitor sabe, porque daqui partem para a terra as propostas de elevação e as novas terapias de misericórdia, de compaixão e de caridade, ao lado dos valiosos investimentos farmacológicos, para modificarem os estados de consciência alterada
e as alienações mentais, novos paradigmas vêm sendo propostos em benefício dos irmãos enfermos. Entre eles, o tratamento ambulatorial, o mínimo de internamento e mais atendimento diuturno, facultando-lhes o retorno ao lar ao entardecer, a fim de não serem rompidos os liames familiares e sociais, que fazem parte do processo reencarnatório, graças ao qual se renasce onde se faz necessário para a evolução e não onde se gostaria. Desse modo, temos em mira ampliar o atendimento espiritual, estimulando essas medidas saudáveis e desenvolvendo a prática das terapêuticas desobsessivas. Fez uma pausa e, porque nenhuma pergunta lhe fosse dirigida, prosseguiu concluindo: convidamos o experiente amigo Dr. Inácio Ferreira e a digna médium Senhora Maria Modesto Cravo, com valiosa experiência adquirida no Hospital Espírita de Uberaba, quando nele trabalharam com afinco e dedicação incomuns, por longos e proveitosos anos, tendo-se em vista as dificuldades e gravames da época, para que nos auxiliem na instalação do novo mecanismo de recuperação da saúde mental e emocional. Concomitantemente, convidamos também o nobre Dr. Juliano Moreira, paladino da terapia do amor e da ternura, ao lado dos recursos médicos necessários, bem como o venerando José Petitinga e o irmão Manuel Filomeno de Miranda, que se especializaram na prática da desobsessão, para que nos uníssemos em uma equipe especializada para a instalação do procedimento espírita cristão em nossa instituição. Pensamos em rogar ao nobre benfeitor que nos conceda um aval indispensável à programação, intercedendo junto ao sublime terapeuta em nosso favor, para que nos dignifique com as suas bênçãos. Silenciou. Eu me encontrava profundamente sensibilizado. Nunca participara de uma solicitação dessa natureza da maneira honrosa como era apresentada, do clima de elevação em que transcorria a reunião com o sábio mentor. Pairava uma tranquila expectativa em todos nós. Desenhando um suave sorriso na face esplendorosa, o elevado espírito respondeu indagando: quais os recursos humanos que se encontram à disposição de todos para um programa de tal envergadura? Sem delongas, o interlocutor respondeu: graças à doutrina espírita, dispomos de um grupo seleto de trabalhadores da mediunidade que nos vem auxiliando nos estudos e na aplicação dos passes, que se encontra equipado de recursos de amor e de abnegação para o programa. Demonstrando fidelidade ao dever, caracterizam-se todos pela seriedade com que se entregam ao ministério mediúnico, portadores de afeto pelos irmãos alienados. Alguns deles iniciaram o seu labor através das obsessões que os aturdiam, recuperando-se com o beneplácito do divino médico e correspondente esclarecimento das suas antigas vítimas, naquela ocasião, em condição de algozes infelizes. Outros, dominados pela certeza da lídima fraternidade entre os dois planos, oferecem-se com carinho, porque sabem quanto podem ser úteis aos irmãos perturbados pela ignorância e pela loucura da cobrança, ajudando-os a sair dos labirintos do ódio. Por outro lado, um bom grupo de psicoterapeutas para desencarnados, companheiros que sabem dialogar e compreender as aflições desses espíritos, igualmente se encontra disposto a participar do labor. Consultados oportunamente, quando desdobrados parcialmente pelo sono fisiológico, todos que foram convocados
demonstraram entusiasmo e alegria em poder servir. Reconhecemos, no entanto, que, ante as refregas que se fazem inevitáveis, as conjunturas muitas vezes afligentes, que decorrem das reações dos grupos mais perversos e das entidades mais violentas, são fatores que contribuirão para o desânimo de alguns, para a deserção de outros, para situações menos felizes em diversos. Nada obstante, após a seleção natural, ficará uma expressiva quantidade de devotados e leais servidores do Evangelho, que desejarão prosseguir a qualquer preço, contribuindo para a recuperação possível da saúde dos pacientes, dentro, naturalmente, das programações estabelecidas pela lei de causa e efeito. Calou-se, e o benfeitor, com serenidade comovedora, explicou: o Espiritismo, sem dúvida, é uma ciência de libertação de consciências e de vidas, por trabalhar na causa das aflições que aturdem o espírito humano no seu processo de crescimento moral e de significação individual, penetrando sua sonda de investigação no âmago do ser, identifica as razões geradoras dos seus padecimentos e oferece-lhe a terapêutica especial da regeneração moral para que desapareçam as raízes do mal em predominância. Ao mesmo tempo, a sua proposta cristã de caridade constitui o seguro suporte para os resultados felizes em quaisquer tentames de natureza socorrista. Oferecê-lo ao pensamento terrestre é dever de todos aqueles que, nas suas fecundas lições de sabedoria, encontramos o pão de vida e o encorajamento para o avanço libertador. Não será exclusivamente através do ensino, da exposição das teses robustas de que dispõe, mas, sobretudo, mediante o exemplo de abnegação e de lucidez em favor da sociedade em desalinho, mantendo o alto padrão moral de conduta e a saudável postura de discípulo de Jesus em todas as circunstâncias, sem o acompliciamento com o mal e a desordem que campeiam volumosos. A seriedade no trato com a aplicação da doutrina, na vivência e na operação da fraternidade, chamará a atenção para os seus valiosos conteúdos iluminativos, defluentes da lógica e da razão, despertando o interesse daqueles que o desconhecem, que identificarão os excelentes frutos da sua árvore abençoada através dos atos dos seus profitentes. Convence-se mais pelo exemplo do que pelas palavras, exceções feitas em algumas circunstâncias, quando o conhecimento profundo faz-se incontestável. Aos espíritas, portanto, está confiada a tarefa de projetar a luz mirífica da imortalidade nas densas sombras do materialismo terrestre, orientando as consciências obnubiladas pela ignorância dos seus postulados, assim como demonstrando a sua excelência pela conduta feliz que se permitem. As alienações mentais de qualquer espécie sempre decorrem dos gravames morais daqueles que delinquem na atual ou o fizeram em existência pregressa. As matrizes dos seus compromissos infelizes fixam-se no perispírito, que as transfere para o corpo somático, dando lugar aos distúrbios de natureza orgânica, psicológica ou mental, ou se transformam em tomadas para a fixação dos plugs vibratórios dos seus adversários espirituais, aqueles que lhe sofreram os prejuízos, a prepotência, o crime. Como ninguém foge de si mesmo, da própria consciência, a culpa gravada no cerne do ser faculta a sintonia com os adversários em relação aos quais tem dívidas a acertar. É natural, portanto, que essa ciência religiosa e filosófica
contribua de fato em favor da saúde espiritual de todos aqueles que se encontram incursos nos soberanos códigos da divina justiça. Trabalhando com o ser integral e não apenas com uma parte dele, o Espiritismo possui os inestimáveis recursos para propiciar o bem-estar e o equilíbrio do candidato à paz e à iluminação. Desse modo, consideramos de muita utilidade a proposta que nos é apresentada e, sem restrição de qualquer natureza, anuímos em participar das atividades terapêuticas em vista a serem aplicadas ao primeiro ensejo. Entregando-nos ao comando do Divino Médico das Almas, trabalhemos conscientes das nossas responsabilidades, elegendo o dever como caminho, a humildade como recurso indispensável e a caridade como ferramenta de luz para a execução da obra em pauta. Silenciou momentaneamente e, enquanto se aureolava de peregrina luminescência, derramando o magnetismo que inundava a sala de vibrações dulçorosas que nos levaram às lágrimas, encerrou a entrevista asseverando: o Pai Celestial jamais nega ao Filho aquilo que lhe é imprescindível à felicidade, sempre lhe propiciando os recursos hábeis para consegui-la. Jesus ensinou-nos a pedir-lhe com humildade e submissão de amor. É o que fazemos no silêncio dos nossos corações e nas vibrações das nossas mentes, submetendo-nos à sua superior vontade em todas as circunstâncias. Estais certos de que as vossas propostas de caridade serão levadas à instância superior e envidaremos esforços pessoais para que os projetos atuais sejam transformados em ação edificante para o bem de todos. Que o Senhor da vida a todos nos abençoe e vos conduza no cumprimento do dever de fraternidade e amor que vos anima. Ide, pois, em paz. No silêncio natural que se fez, ouvia-se o pulsar dos sentimentos de todos. O amigo Jacques, dominado pelas lágrimas de gratidão e de afeto, levantou-se, acercando-se do caroável benfeitor e osculou-lhe a mão ternamente, sendo seguido por Antonelli, por Dona Maria Modesto Cravo, pelos doutores Ignácio e Moreira, por fim, por Petitinga e nós, que não podíamos ocultar as emoções superiores que nos dominavam. Os jovens acólitos desencarnados conduziram-nos à porta de saída. Olhamos para trás e o benfeitor, com um sorriso de ternura, meneou a cabeça afirmativamente, mantendo-nos envolto na emoção de harmonia que dele emanava. Chegando à parte externa do edifício, entre árvores frondosas e cobertas de flores especiais, ainda mantínhamos a emotividade, sem podermos balbuciar palavra. O percurso de retorno ao local em que nos alojávamos foi feito em silêncio e reflexão, em face da responsabilidade que assumíamos perante o mentor da clínica, verdadeiro exemplo de amor e de abnegação. Poderia estar desfrutando das excelências da paz em decorrência das suas conquistas terrenas e dos seus labores fora do corpo. Nada obstante, continuava no trabalho de dedicação aos menos afortunados, de socorro aos alienados que, de alguma forma, somos a grande maioria na sociedade terrestre e também fora dela, com otimismo e ternura. Certamente que o reino dos céus está no íntimo de cada um e o trabalho é a moeda de felicidade que mais enriquece a todos que se lhe entregam. Reflexionei, então, como seria possível um paraíso constituído pela indiferença dos seus habitantes privilegiados
em relação aos sofrimentos de bilhões de seres encarnados no planeta em expectativas sombrias, em dores lancinantes, em tormentos incomparáveis, assim como de muitos mais que vagueiam na ignorância do mundo espiritual. Como poderia ser o amor tão frio em relação aos infelizes, quando aquele que o vivenciava não mantinha compaixão, nem sentia a necessidade de ser solidário com os desditosos, de socorrê-los, de inspirá-los? Então me recordei de Jesus, o servidor infatigável que até hoje trabalha, imitando o Pai, que também trabalha incessantemente. No universo, galáxias são devoradas pelos buracos negros, enquanto outras são formadas pela poeira cósmica em infinito movimento da criação. À medida que volitávamos de volta ao lar temporário, podíamos ver a Mãe Terra envolta pelas nuvens, mergulhada em azul deslumbrante, nos seus graciosos périplos em volta de si mesma e da grandiosa estrela solar. Aguardei discretamente que os responsáveis pelo trabalho tomassem a iniciativa de apresentar o projeto sobre as atividades que iríamos iniciar. O cérebro se me esfervilhava de interrogações que não tive o atrevimento sequer de apresentá-las ao querido amigo José Petitinga, com o qual mantinha mais intimidade em face da larga convivência na terra e após o túmulo. A paciência é virtude que deve ser cultivada a fim de ser conseguida a edificação interior e a coragem para os enfrentamentos naturais que favorecem a compreensão e a aquisição da sabedoria. Desse modo, esperei a oportunidade própria para melhor penetrar nos delicados meandros do conhecimento espiritual de que participara naquela manhã deslumbrante.